Oi pessoal, tudo bem? Antes do Rasta News de hoje, eu vim anunciar pra vocês que já saiu o primeiro e o segundo episódio do meu próprio programa, o Beorn Show. É uma comédia incrível pra toda a família assistir junta. Se você tá procurando um conteúdo com boas mensagens e hilário de verdade pra assistir e rir junto dos seus filhos, é a sua chance. Esse programa une toda a família e eu prometo que o Rasta não fala palavrão neles. Assista agora exclusivamente na plataforma da Brasil Paralelo. Episódios novos todas as sextas-feiras. E sexta que vem tem mais, hein? Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, raças e raças. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Suruba de granfino, ritual satânico ou apenas mais uma cortina de fumaça, sabor safadeza oculta. No Rasta News de hoje, voltamos a falar sobre o escândalo que já não escandaliza mais ninguém, mas que retorna de tempos em tempos com as marés da conveniência política. No Rasta News de hoje, Epstein Files. Nos últimos dias, o mundo foi novamente atormentado por novas divulgações do caso Jeffinho Epstein. Se você não conhece este caso, aqui vai um breve resumo. Jeff Epstein era um bilionário americano que foi preso por contratar e abusar de menores de idade. O cara estava ali no topo do topo e vivia cercado pela elite global. Daí surgiram muitos rumores de que nas festas dele, muitas dessas pessoas poderosas participaram dos seus crimes, principalmente quando ele dava as suas festinhas e convidava a galera para ir na sua ilha da magia particular, onde ele costumava trazer as meninas de 13, 14 anos. Se você quiser entender melhor o caso, assista também o primeiro Rasta News sobre o Epstein, que a gente gravou e a gente contou a vida toda do maluco e os antecedentes do caso. O caso de Jeffinho Epstein é tão bombástico quanto vago e é símbolo perfeito da nossa era de informação, pelo proverbial avalanche de merda. Desde a investigação das queixas na Flórida em 2005, que ganharam proporção federal, até a veiculação no Miami Herald de 2018, seu provável suicídio assistido em 2019, o caso Epstein ficou famoso pela quantidade de arquivos, pela quantidade de pessoas envolvidas e pelo monumental resultado de tudo isso, que é o mesmo que o Joe Biden tem no saco. Porra nenhuma. Mas agora, este assunto está de volta, e milhares de bilhões de documentos foram liberados pelo governo americano, diretamente dos seus arquivos secretos, e a internet se colocou a vasculhar e as esperanças de se encontrar algo concreto, cabeludo e sinistro se renovaram. Olha, meu irmão, eu não consigo dar conta da Constituição de 88, quanto mais de 3 milhões de arquivos cheios de vídeo pornô e tarja preta, meu irmão. Então eu preciso que alguém faça isso por mim, né? Dentre todas as novidades que eu vi aí, uma das mais notáveis é o nome de Elinho Mosca. Tão notável quanto o grande nada que isso significa. Tudo que aparece são e-mails com tentativas de marcar um encontro que terminam com aquele crachá de tibieza carioca, né? O famoso vamos marcar. Mas, para quem dizia que vivia sendo abordado pelo Epstein e sempre dizia não, os arquivos mostram um Elinho Mosca mais ativo que passivo nessa relação. Não é nenhuma surpresa, né, meu irmão? O maluco coloca um código de barra como nome dos filhos e depois fala que a filha ANCAP é seu filho doente mental. É um maluco que, ao invés de desenvolver umas tecnologias da hora para que o homem possa viver do cochilo na rede, ele quer o quê? Ele quer inventar tecnologia para levar o homem para Marte. Ô, meu, vocês não têm noção do trabalho que dá para ir para Marte, meu? Isso aí é um maluco perigoso, um maluco todo errado. Por mim já aprendia, né? Crime contra a humanidade ofereceu trabalho. Além disto, nos novos documentos, ficou claro que sim, Epstein estava tentando negociar alguma forma de cooperação com as autoridades. Estava se dispondo a contar algumas verdades e alguns segredinhos em troca
de algumas benesses. Por anos, isso foi um rumor e muito se dizia que ele foi suicidado justamente por conta dessa tentativa. Mas agora, o boato se tornou fato. Com estas novas informações, voltaram também as teorias de que toda essa história é algo muito maior do que parece e voltou a circular um vídeo de um ano atrás, onde o roteirista de Pulp Fiction, Roger Avary, foi ao Joe Rogan Experience e disse que o filme De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick, não era para ser apenas uma história do surubismo das elites, mas iria expor uma rede de pé de filhinha entre as elites globais. Daí os estúdios de cinema teriam se recusado, tretado muito, exigido cortes nessa parte da história, até que ficasse apenas a suruba. Esse processo teria sido tão estressante que o próprio Kubrick, já idoso, se desgastou e acabou sendo morrido antes mesmo da estreia do filme. Será que mudaram a história somente após a sua morte? Será que o filme mostraria políticos, arteiros, cantantes e trilionários cometendo monstruosidades sinistras? O mistério está no ar. E sempre que temos clima de mistério misturado ao cheiro de suruba no ar, surge também a desconfiança de que toda sacanagem não pode ter ocorrido assim, do nada, sem nenhum sentido maior. Pode ser que as surubas do Epstein sejam como no filme do Kubrick, algo recheado de ritos e símbolos, algo de espiritual. Muitos dizem que, na verdade, Epstein e toda a elite global são praticantes da tecnognose, uma prática espiritual que mistura práticas ancestrais e conhecimentos ocultos, ritmados por batidas fortes e pulsantes. Seria Epstein praticamente um grão-mestre praticante dessa espiritualidade praticada entre bilionários das mais altas castas das elites globais? A resposta para tal pergunta pode estar numa entrevista de Jeff Epstein com ninguém mais, ninguém menos do que Steve Bannon, onde ele expõe as suas ideias sobre a estrutura da realidade. No one's been able to describe what the soul is, but we all know it exists. What we need is science is a bad word. I think science only describes the things we already know about the physical world. In fact, there's an argument that the physical world that we see has been created out of our systems of mathematics. Mathematics, everyone knows mathematics describes the physical world much greater than it should, in my view. The physical world really comes out of conscious beings that have mathematics, so they create it. Science doesn't describe romance. I don't know why I'm attracted to somebody. People are attracted to each other, and everyone has the same feeling. They've seen someone walk in the room and they say, oh, that person gives me a creepy feeling. Science doesn't describe what creepy feelings means. I think women have an intuitive sense. They have intuition, they have feelings, and they're able to deal in the realm of things that men, especially men like myself, find unexplainable. I think science and math are old-fashioned. In respect to the unexplainable world, we almost know nothing. Women, again, sense it. Bom, resumindo, a matemática e a ciência são machistas e é a intuição feminina que tem que dar esse equilíbrio, esse balanço cósmico no universo. Isso não é papo de quem está querendo comer alguém, cara. Eu estava esperando que ia vir a tecnognose aqui e tudo que eu encontro é a tecnogadose. Gado demais! Tá gostando, né? Estamos expondo os globalistas, surubistas, progressistas, mis simpatias. A galera se amarra. Mas precisamos começar a tomar cuidado com a janelagem. Eu estou aqui pela segunda vez falando desse cara no meu programa e, no fundo, a substância dessa história toda é a fofoca. Se as elites têm uma seita secreta, a gente nunca vai descobrir em documentos publicados pelo governo mais poderoso do mundo. Até esse caso, contado pelo próprio roteirista do Pulp Fiction sobre o filme do Kubrick, claramente tem aquele cheirinho e um pouco de conversa fiada, né? O maluco roteirizou uma lorota ali na hora da entrevista e agora isso circula como verdade. Toda a treta que o Kubrick teve com os estúdios, na verdade parece que é mais porque ele queria que o filme tivesse mais peitinhos e os produtores queriam menos, para não ter que subir a classificação etária do filme, o que significaria menos gente podendo ir assistir. Fora isso, o filme segue bem perto da história do livro, né? Um breve romance de sonho do Arthur Schnitzler. Então, tem a esposa safada, tem o paciente morto ali no início, tem o pianista perseguido, tem a mansão, tem a prostituta, tem a loja de fantasia, né? Tem a filha do dono da loja. O que mais vocês querem? O que nós sabemos é que o mundo das celebridades americanas é um mundo marcado tanto pela preocupação com as borboletas do Afeganistão e com os direitos humanos, quanto com uma proclividade às vontades loucas da descaração, da sem-vergonhice e da sodomia. É comum notar na gente bela, na gente fina, uma atitude em relação à sacanagem que exala um ar de descolada, de evoluída, onde tudo é normal, tudo é permitido, contanto que seja consensual. Mas a verdade
é que onde as rédeas da paixão correm frouxas, os prazeres de ontem já não são tão prazerosos quanto os de hoje, e as doses do amanhã vão aumentando até chegar a divertimentos mais extravagantes. De olhos bem fechados, deu à nossa imaginação uma bela e cinematográfica sugestão de um mundo moral, onde as delícias de Satanás vão tão além do lote permitido ao homem comum, e a própria participação neste mundo é a garantia da não intromissão da dona Ordem e da dona Lei, até porque os seus próprios ministros mais extraordinários fazem parte dele justamente por não serem comuns. Mas a bem da verdade, a democratização dos hábitos deletérios hoje em dia já joga o homem comum em uma bela poça de lama sulfurosa, de tal maneira que o único sabor de sacanagem reservado aos homens célebres, aos homens excelsos, é o tal do chocolate garoto. Casos como o do Puff Dedo e do Jeffrey Epstein chamam a atenção para a última fronteira que separa a elite global do homem comum. Uma olhada no site Epstein Secrets, que faz uma rede de citações, né? Tem tantos nodos que nem a Starlink, meu amigo, que consegue auxiliar até o índio brasileiro a descascar o BTV, tem tanta cobertura. Mas se a coisa tem tanta gente assim, por que a coisa vazou? Por que ela não ficou enterrada? A resposta pode ser analisada à luz da teoria dos jogos. Se eu sei que meu nome está ali, é melhor eu acusar primeiro, independentemente de provar a minha inocência, eu posso pelo menos provar que o meu inimigo não é moralmente superior a mim. Essa parece ter sido a estratégia de Donaldo Trompete, ao dar atenção ao assunto, prometer liberar os arquivos e, ao ver o seu nome ali, pelo menos ele sabe que tem gente em situação mais complicada. Entre o diz que me diz de uma moçoila que afirma ter mordido o BTV laranja presidencial, e o banimento de Epstein de Mar-a-Lago, o casal Clinton é intimado a dar esclarecimentos ao Congresso americano. Bill Clinton, aquele mesmo que jurava não ter relações com aquela mulher, agora jurou que teve apenas algumas relações aéreas com aquele homem. 4 voos reconhecidos no jatinho da alegria, segundo o próprio, 27, segundo os registros de voo, reuniões no escritório, visitinha no apartamento, presença em evento e aquele entra e sai social que faria um porteiro de motel pedir um aumento. Hillary, por sua vez, garante que nunca pisou no Lolita Express, até porque ela não tinha idade para isso. Mas o que nos padrões morais contemporâneos já lhe rende uma medalha de honra, uma faixa de Miss Simpatia e talvez uma palestra sobre empoderamento feminino. Enfim, o que vimos esta semana, mais uma vez, é que o caso Epstein virou um caso de pasmatório, onde as revelações são poucas e os pasmatórios são muitos. Então ficamos assim, amanhã às 9 na praia e uma melancia de meia hora, se não chover. Um beijo do Rasta. Rasta, tenho muito medo de morrer. Como lidar com isso? Converta-se, que o inferno é pior. Rasta, o teorema de Skylab contradiz a lei de Gill? Não, ele apenas diz que a função é descontínua no intervalo 1 a 3. Rasta, você acha que se vê da forma que as pessoas te veem? Bom, tem gente que me vê como um cuzão, tem gente que me vê como um cara gente boa. Eu concordo. Eu vim anunciar pra vocês que já saiu o primeiro e o segundo episódio do meu próprio programa, o Beorn Show. É uma comédia incrível pra toda a família assistir junta. Se você tá procurando um conteúdo com boas mensagens e hilário de verdade pra assistir e rir junto dos seus filhos, é a sua chance. Esse programa une toda a família e eu prometo que o Rasta não fala palavrão neles.
Assista agora exclusivamente na plataforma da Brasil Paralelo. Episódios novos todas as sextas-feiras. E sexta que vem tem mais, hein?